Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação, sobre como você se comunica com as outras pessoas. A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. A comunicação é uma das formas mais importantes que nós temos em nos relacionar com o outro. É através dela que nós falamos quem nós somos, o que gostamos, o que não gostamos. E que muitas vezes a gente silencia por não saber se comunicar direito com o outro, ou pela nossa personalidade e a forma com que nós nos apresentamos para o outro. Então, eis que o nosso histórico de vida também traz muito dessa forma com que nós nos relacionamos e nos comunicamos com o outro. Por exemplo, pessoas que são mais retraídas foram aprendendo ao longo das suas vidas que tinham que se comportar assim. Pessoas mais agressivas, quando verbalizam de forma mais agressiva. Também tem um histórico por trás disso, porque é que ela se comunica assim. Então, quando nós falamos de comunicação, nós temos 3 tipos. Nós temos a forma passiva, que é aquela pessoa que sempre escuta muito, que não retruca muito o outro, que engole muito as palavras, que não consegue, por exemplo, falar em público. Ela perde a oportunidade de falar coisas que são muito interessantes, inclusive suas ideias, porque ela não acha relevante, ela acha que o outro não vai achar interessante. E essa pessoa muitas vezes ela acaba contando para outra pessoa que ela sabe que vai falar a ideia dela. Nós temos a postura agressiva, a forma agressiva, a comunicação agressiva, que é quando a pessoa adota uma postura mais rígida, essa pessoa gesticula muito, essa pessoa grita, fala muito alto sobre o que pensa. E uma questão dessas pessoas que são assim, uma estrutura da sua personalidade, é que muitas vezes ela não aceita muito o que o outro diz. É sempre, quando se trata de coisas ruins, é sempre sobre o outro e nunca sobre ela. Quando se trata de erros, é sempre sobre o outro e nunca sobre ela. E aí, somando essas duas formas de nos comunicarmos, tem também aquela pessoa que ela, ora é passiva, guarda muito, guarda. E aí, quando não aguenta mais, ela se torna uma pessoa agressiva. Ela vai e fala tudo que tinha guardado e fala só de uma só vez. E muitas vezes até sem pensar, por ter guardado demais. E nós temos a comunicação assertiva. Essa pessoa ela se comunica olhando nos olhos, sendo democrática com os pensamentos, ela aceita o que o outro diz, ela valida o que o outro diz, embora muitas vezes não seja aquilo que ela esteja de acordo, não seja o pensamento que ela esteja de acordo. Ela cria uma conexão com a outra pessoa, ela respeita, ela dá uma clareza a tudo que ela fala, desperta confiança nas outras pessoas e na grande maioria das vezes não tenta prejudicar o outro, que é uma das coisas mais importantes. Ela não tenta prejudicar outra pessoa. E aí, quando eu falo de comunicação assertiva, é aquela pessoa que sempre pergunta o porquê, se tá tudo bem, o que é que tá acontecendo, como é que a outra pessoa enxerga determinada situação, né? Como é que os questionamentos daquela outra pessoa surgiram. Ela dá mais abertura para o outro falar, ela é mais acolhedora. A comunicação ela é a melhor ferramenta interpessoal que existe. Ela é a melhor ferramenta de relação interpessoal, porque aí eu posso falar pro outro o que eu penso, o que eu sinto. Muitas vezes nós também usamos da comunicação para agredir o outro. Muitas vezes as pessoas que são contrariadas, elas são mais fervorosas, elas não aceitam muito a ideia do outro e sempre apontam o dedo pro outro, não acolhem. E aí tudo depende da forma que você está vendo a situação. Por exemplo, você vai se comunicar com uma pessoa e a pessoa não está lhe dando abertura, não é porque você continuar. Não tem tanto porque você insistir. É esperar um outro momento. A gente vê muito mais essas formas de comunicação aparecerem de formas mais claras, agressiva, passiva, quando
quando nós temos de fato contato com aquela pessoa em todas as situações, principalmente quando elas estão sob pressão. Muitas vezes nós nos perdemos na forma que nós nos comunicamos, porque nós sempre esperamos que o outro tenha a postura de saber o que é que a gente tá pensando, o que é que a gente tá querendo que ele faça. Sempre surge, vez ou outra, mas por que fulano faz isso? Por que fulano não faz aquilo? Por que fulano não disse isso? Por que fulano não disse aquilo? E aí quando a gente fica nessa linha de se fechar e querer sempre que o outro adivinhe o que nós estamos pensando e nós não externamos, nós não nos comunicamos de forma correta com eles, nós estamos invalidando a nossa forma de comunicação, porque nem eu adivinho o que você pensa, nem o outro adivinha o que você pensa. Então, é sempre muito importante a gente falar de forma clara o que a gente quer, o que a gente espera do outro, porque não tem como ele saber se nós não falamos. Simplesmente nós não falamos para ele, eu achei desagradável essa forma, essa sua postura comigo. Como é que ele vai saber e se corrigir? Ou se eu não falo, eu gosto tanto disso, como é que as pessoas vão me conhecer? Esse diálogo é muito importante de se ter, seja de pai para filho, seja de amigo, seja de namorado. É sempre importante a gente saber as coisas que o outro gosta e as coisas que o outro não gosta. Se eu não gosto de grito, então eu vou lá e falo, detesto o grito, não fala gritando. Se eu não gosto de pessoas muito silenciosas, eu questiono, por que tu não fala? Por que tu não expõe tua ideia? A gente tem que impulsionar as outras pessoas também. E já no modo muito agressivo, a gente tá colocando sempre as pessoas para baixo. Não, porque você nunca tem, porque você não consegue, porque... E assim, eu tô falando de forma branda, mas as pessoas que falam de forma agressiva, elas são extremamente agressivas. É sobre cutucar a ferida do outro e não se importar com isso. Ele que liga. E essas pessoas também, muitas vezes, não pedem desculpa, não assumem erro. E são bem complicadas de se relacionar. Enfim, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Curta o vídeo, se inscreva no canal.